Jesus, glória a Deus, como é bom a gente estar na casa do Senhor, louvando, engrandecendo o nome desse Deus maravilhoso que é o nosso Senhor. As crianças, elas podem estar indo lá para a salinha, para que elas possam ser ministradas, de maneira que elas possam compreender da palavra e que a palavra possa fazer toda a diferença na vida de cada uma delas. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje, eu estava, na verdade, desde do nosso último culto, no nosso culto de Natal, e eu pedindo para o Senhor para que o Senhor pudesse estar dando uma palavra, e a gente ficou até na dúvida se nós iríamos ter esse culto no dia de hoje ou não. Algumas igrejas irmãs, elas nem tiveram um culto pós-Natal, no domingo, mas eu senti muito no coração para que nós pudéssemos estar aqui, e eu, glória a Deus, porque nós decidimos assim, amém? E você está aqui para juntos a gente louvar, agradecer o nome do nosso Deus, e ser ministrado por Ele. E eu fiquei pensando numa palavra para que Deus tocasse no meu coração, para que eu pudesse passar. E eu tenho muito temor e tremor de tudo aquilo que é falado aqui, porque a responsabilidade é muito grande. A gente levar uma palavra, e essa palavra tem que vir do trono de Deus, porque se não vir é só uma palavra humana, que não vai fazer nada, não vai te mudar em nada, não vai produzir nada em você. E a intenção do nosso coração é que Deus brade aqui, que Deus fale, que Deus ministre ao meu coração e ao seu coração, em nome do Senhor Jesus, amém? E eu orando a Deus, e para mim o Natal ele tem um simbolismo muito forte, muito grande, mas apesar de nós comemorarmos o Natal no dia 25, nem significa que foi no dia 25, não é no dia 25 que realmente Jesus nasceu, mas nós separamos essa data para que nós possamos comemorar e celebrar o nascimento de Jesus. Mas eu disse isso no culto passado, que a festa cristã maior para nós nem é o Natal, para aqueles que têm Jesus no coração, aqueles que verdadeiramente são cristãos, porque o Natal foi o início da promessa, a conclusão da promessa foi na morte de Jesus e na sua ressurreição. A Páscoa a gente tem que celebrar imensamente, com mais intensidade do que o Natal, mas a gente muitas vezes coloca o Natal como algo mais importante do que a Páscoa, até porque o comércio, o mundo econômico, ele gira em torno do Natal, porque rende mais. Mas a gente precisa celebrar as duas datas, com certeza, mas sempre lembrando que a data mais importante não foi quando Jesus nasceu, mas quando Jesus morreu, e Ele se entregou na cruz por mim e por você, e não está morto, Ele ressuscitou. E para mim o Natal, quando eu penso em Natal, eu penso no nascimento de Jesus em mim. Eu não sei se você tem essa visão, mas o meu Natal é o dia que Jesus nasceu para mim, o dia que eu me encontrei com Jesus, o dia que eu estava lá no momento difícil, passando por uma dificuldade, sozinho. Eu tinha mais ou menos em torno de 17 anos, meus pais foram contemplados para que um dos filhos pudesse viajar e ter uma experiência no exterior, muitos anos, não tinha internet na época, era difícil a comunicação, e acabou caindo para mim, para que pudesse ter essa experiência. E eu, com 16 para 17 anos, eu tive a minha primeira viagem para o exterior e fui para a Dinamarca, num lugar onde a língua praticamente é só eles que falam essa língua, a língua dinamarquês, que parece muito com o alemão, uma língua extremamente difícil. E eu tive essa experiência de ir para lá, para poder conhecer essa nova língua, essa nova cultura, e permanecer lá por um ano. E foi muito difícil. Nunca tinha saído de casa, nem para estudar. E de repente eu me via sozinho num país onde eu nem conseguia me comunicar com as pessoas com quem eu estava tentando relacionar. Com um dicionário na mão, escrevendo frases, traduzindo frases para poder se comunicar. E eu lembro que eu comecei a entrar num estado de depressão muito grande. Num clima que era menos 10 graus, onde eu olhava pela janela era só neve. Num povo, assim como o clima, frio, diferente daqui, brasileiro, onde a gente gosta de se abraçar, onde a gente gosta de estar junto, se tocar nas pessoas, a gente tem prazer de sempre estar fazendo alguma coisa para a gente gerar comunhão. Lá não é assim. E eu vivendo tudo isso, numa casa com pessoas estranhas que eu nem conhecia, nem sabia nem o que professavam com relação à sua fé. E foram momentos muito difíceis. Eu lembro que teve noites que eu entrava no meu quarto sozinho, aquele frio,
E eu ali no quarto pensando, refletindo, e ainda foi numa época que estava tendo a guerra do Golfo Pérsico. Não sei se alguém aqui mais antigo, os mais velhos vão lembrar. E eu não sei nada dessa guerra, porque na verdade quando estava acontecendo a guerra eu estava lá. E eu não conseguia, eu só via na televisão que estava acontecendo alguma coisa, mas eu não conseguia nem entender o que estava acontecendo. E foi bem nessa época, então assim, eu comecei a perceber que tinha uma guerra que estava acontecendo, eu não sabia onde estava acontecendo direito essa guerra, se ia poder chegar ali onde eu estava, longe dos meus familiares, das pessoas que eu amava, sem conseguir me comunicar. E eu chegava no quarto, colocava minha cabeça no travesseiro, e eu ia fazer uma reflexão do meu dia, assim como eu faço sempre. E eu comecei a perceber que parecia que eu tinha falado muito, mas a minha voz não havia saído no dia. Então eu não conseguia me comunicar com a voz, eu não tinha falado nada. E aquilo foi me deprimindo. Passando um mês, quase 2 meses que estava lá, fui emagrecer. A única coisa boa é que eu emagreci bastante nessa época. Em 2 meses perdi quase 10 quilos. E eu fui assim, realmente entrando numa depressão. E no meu quarto, já ouvindo falar de Deus, muito falar de Deus, nasci num berço cristão, Deus sempre presente na minha vida, na vida da minha família, mas faltava aquela experiência com Deus. Eu realmente abri meu coração, e eu vou fazer um parênteses aqui, talvez a minha experiência é diferente para você, mas por ter nascido num lar cristão, faltava para mim aquele assim, aceita Jesus, aquele momento de encontro com Cristo. Então eu sentia falta daquela experiência, assim, é como se eu já nasci, já era aquele jeito, já era um costume, virou um costume e não uma decisão de aceitar a Jesus. E foi assim. E daí de repente eu estava nesse quarto e eu comecei a orar. E eu tinha levado uma Bíblia, eu estava lendo a palavra e comecei a pedir para o Senhor para que o Senhor pudesse falar comigo. E eu senti a presença muito forte do Senhor naquele quarto. Eu me arrepio só de pensar. Com 17 anos, assim, eu fui tomado por Deus naquele lugar. Era como se Deus dizendo assim, ó, você está se sentindo só? Você está achando que você está só, mas eu não te abandonei, eu estou aqui. E foi uma experiência assim, que eu comecei a cair em choro, e eu não conseguia compartilhar com ninguém. O telefone para ligar para cá era vários dólares um minuto, para você compartilhar com a família. E eu sei que eu fiquei aquela madrugada assim, louvando a Deus, e eu senti a presença forte. Naquele dia eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, é o meu Natal. Então toda vez que eu vou falar de Natal, eu lembro dessa experiência que eu tive, quando eu abri meu coração e aceitei Jesus como Senhor e Salvador, e Jesus passou a nascer em mim. Então que você, em nome de Jesus, no Natal, você possa lembrar disso também. Talvez você já teve uma experiência como eu tive, uma experiência que você entendeu, a partir daquele momento virou a minha chave, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, é o seu Natal, amém? Glória a Deus. Só que o Natal acontece numa data e chega no outro dia, o dia pós-Natal. Então é um dia de presença de Deus, um dia de celebrar o maior de todos os presentes que o Senhor podia nos dar, mas a gente começa a viver uma nova realidade, o pós-Natal. O Natal, ele foi um cumprimento de promessa, e tem sido um cumprimento de promessa na vida daqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Não olhe o nascimento de Jesus, nem o sacrifício de Jesus, nem a ressurreição de Jesus de forma coletiva. Foi de forma individual, porque Deus deu Jesus para cada um de nós individualmente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e esse mundo troca e põe teu nome, porque Deus amou você. Para todo aquele que nele crê, que é você, não morra, mas tenha vida eterna. O sacrifício de Jesus, o plano de salvação de Deus, ele é individual para a minha vida e para a tua vida. Deus amou você, Deus ama você. E o amor foi materializado na presença de Jesus aqui com a gente, que entregou sua vida para que a gente pudesse ter vida hoje. Glória a Deus por isso, amém? É um cumprimento de uma promessa. E quando a gente fala de promessa, é uma bênção. Tenho certeza que você tem promessas que foram cumpridas na sua vida, e tem promessas que talvez ainda faltam para ser cumpridas, que você sabe que é uma promessa que Deus fez para você, talvez identificada através da palavra, talvez uma promessa que foi revelada, talvez algo que você sentiu no seu coração que vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Mas eu tenho certeza que o seu histórico de vida cristão, você tem promessas cumpridas e promessas a serem realizadas. Quem aqui já viveu uma promessa de Deus na sua vida? Levanta uma das mãos.
Quem já viveu uma promessa? Abaixo. Quem aqui sabe que existe uma promessa de Deus para a tua vida? Levanta uma das mãos. Glória a Deus. Todo mundo praticamente ou já viveu uma experiência da promessa, ou está aguardando a realização de uma promessa. Mas você sabe, ou os dois, você já viveu uma promessa e está aguardando uma promessa. E quando a gente fala de promessa, enche o nosso coração. Eu lembro que antigamente, acho que existe ainda, você vai numa livraria evangélica e tinha aquelas caixinhas de promessa. Quem já viu aquelas caixinhas de promessa? Né? Então aquelas caixinhas de promessa são vários versículos, são todas promessas, e que às vezes a gente separava. Eu lembro na minha casa, quando eu era pequeno, minha mãe separava na hora do almoço. Então todo almoço, toda refeição, a gente tirava uma caixinha de promessa, uma promessa. Tirava e lia aquele textozinho, aquele versículo que refletia, que dizia que era uma promessa que iria acontecer. E era bom, porque toda vez que ia sair um papelzinho, a gente sabia que era uma bênção, porque era uma caixinha de promessa. Tinha que ter também uma caixinha de chicote, não é verdade? Para preparar você para a promessa. Né? Mas eu acho que isso não existe, porque não ia vender muito. As promessas vendem muito, né? A gente ser exortado já não ia vender muito, então acho que nem existe. Mas a gente podia fazer, né, Aldo? O que você acha, né, pastor Ângelo? Glória a Deus. Então essas promessas é bênção na nossa vida. Só que para a gente viver as promessas, como a gente celebrou no dia de Natal, no dia de ontem, Deus me incomodou para duas coisas. Para que você possa viver uma promessa, primeiro, você precisa estar preparado para ela. Porque uma promessa realizada e você não preparada para ela, no lugar de ser uma bênção na sua vida, pode ser uma maldição. De verdade. Então, para que a promessa de Deus aconteça na sua vida, primeira coisa, você precisa estar preparado para ela. E agora fica a pergunta, você está preparado para essa promessa? Você levantou a mão dizendo que existe uma promessa para a sua vida. Mas você está preparado para viver essa promessa? Então se a resposta for não, que comece a trabalhar em você. E o Espírito Santo de Deus que está presente neste lugar, eu tenho certeza que está falando no seu coração nessa noite. E te trouxe aqui por isso. Então se você quer mesmo viver a promessa do Senhor, essa promessa, primeiro, esteja preparado para ela. Se a gente for pegar biblicamente a história do povo de Deus, a gente vai ver isso acontecendo. Existia a promessa da libertação do povo que estava preso no Egito. E aconteceu isso. Deus agiu de forma maravilhosa, veio as 10 pragas, você conhece a história. Deus levanta Moisés. Daí Moisés é o homem que é usado por Deus para poder levar aquelas 10 pragas, para amolecer o coração do faraó, para que o povo pudesse ser liberto de uma escravidão lá no Egito. E ele sai. Só que no início do cumprimento da promessa da libertação, até a chegada na terra prometida, existia um período. Só que o povo não estava preparado ainda para poder viver a promessa da terra prometida. E por isso demorou 40 anos para eles poderem viver essa promessa. Então Deus deu para eles aquilo que cabia a eles fazerem, para que eles pudessem viver a promessa. Por não estarem preparados, o tempo de preparação levou 40 anos. E a Bíblia diz ainda que aquele povo que saiu do Egito e que entrou na terra prometida foi duas de milhares de pessoas, 2 pessoas entrou, porque uma geração nasceu e uma geração morreu na trajetória do deserto, 40 anos. Então talvez você não está vivendo a promessa por conta disso, porque você ainda não está preparado para isso. E aí fica a pergunta, que a resposta está dentro de você. O que você precisa fazer, ou o que você precisa deixar de fazer, para que você possa estar preparado para viver a promessa? Guarda isso no seu coração, em nome de Jesus. Porque o culpado da promessa não acontecer não é de Deus, não é que Deus está esquecendo de você, ou aquilo que Ele falou, Ele deixou de cumprir, e Ele está não vivendo, não vai realizar a promessa que Ele disse para você que iria acontecer. Não, é porque Ele te ama e está esperando você estar preparado para viver a promessa. Então, em nome de Jesus, pensa nisso. Então, primeira coisa, você precisa estar preparado. Segundo, quando você vive a promessa, você precisa entender que existe uma responsabilidade diante da promessa em que você viveu. Tem uma responsabilidade. Todo mundo quer uma promessa, a realização de uma promessa. A promessa é um presente. É algo que Deus está falando de uma coisa boa que
vai acontecer na sua vida. Só que primeiro, você precisa estar preparado, e segundo, entender que quando a promessa vem, existe uma responsabilidade sua para viver a promessa. Agora a pergunta é, você está disposto para pagar o preço de viver a promessa? Então primeiro, estou preparado para viver a promessa? Segundo, a promessa está chegando. Estou preparado para poder realmente agir com responsabilidade diante dessa promessa? Porque a promessa, no primeiro momento, ela pode ser um auge de bênção na sua vida. Trazendo a luz da palavra sobre o Natal, a gente vê isso. O Natal foi um momento maravilhoso, eu tenho certeza, apesar de ter sido numa manjedoura que nasceu o menino Jesus, apesar de estar ali junto dos animais, apesar do momento em que eles estavam vivendo, de luta, dificuldade, porque não é fácil, já pensou? As mulheres aqui que tiveram filhos, talvez tiveram os filhos nos hospitais, com toda aquela junta médica, olhando, cuidando de você, para que você pudesse ter um bom parto. Ainda foi um parto difícil, eu tenho certeza. Agora imagine a de Maria, que era uma estrebaria, sem higiene nenhuma, aonde o menino nasceu. Mas eu tenho certeza que na hora que Jesus nasceu, a alegria tomou conta, porque era o cumprimento de uma promessa que o Senhor Jesus havia dado para Maria algum tempo atrás, há 9 meses antes, dizendo que ela ia conceber do Espírito Santo, e que ela ia gerar no seu ventre era o Salvador do mundo, era a promessa de 700 anos atrás, dita por Isaías. Então olha só, a alegria que encheu aquele lugar. Eu tenho certeza que foi um momento assim, mágico, maravilhoso na vida daquela família, de Maria e José contemplando aquele menino. Só que depois do nascimento, tem a responsabilidade do cumprimento da promessa. E logo em seguida, eles tiveram uma luta muito grande, uma dificuldade muito grande. A Bíblia diz que, passado algum tempo, chegam os reis magos. E os reis magos contam da experiência que eles tiveram, onde eles passaram no palácio. E o Herodes tinha falado que queria saber quem era essa criança, porque ele queria ir e abençoar essa criança. Na verdade não era isso, ele queria matar. E a história diz, alguém viu o linkzinho que eu falei de um pastor que trouxe várias revelações sobre a questão do nascimento? Alguém viu? Na casa de recuperação a gente pode passar essa semana, para vocês verem. E ele diz isso, ele falando sobre isso. Esse homem, ele tinha um coração muito ruim. Ele tinha um coração tão ruim, que ele preparou 2 filhos dele, 2 filhos para poder suceder ele, que foram estudar fora para que possam ter uma boa gestão. Quando eles chegaram, os filhos, ele entendeu que os filhos estavam muito preparados, e era uma ameaça. Sabe o que ele fez? Mandou matar os 2 filhos para que ele pudesse permanecer no poder. Olha o homem, olha o tamanho, olha o coração desse homem. Então para ele mandar matar Jesus, não tinha dor nenhuma no coração para ele fazer isso, que talvez era uma ameaça para ele como um rei. E assim foi. Daí começam as primeiras dificuldades no cumprimento da promessa. Chegam os reis magos, trazem presente, traz o ouro, o incenso, a mirra, cada um com o seu significado. E ali naquele momento eles contam daquilo que havia acontecido, e na hora que eles recebem aquela palavra, vem Deus e toca no coração para que eles não voltassem pelo mesmo caminho, mas seguissem um novo caminho. E bem nesse momento, bem nesse período, José, quando ele estava dormindo, ele recebe a visita de um anjo em sonho. E esse anjo, ele começa a dizer para ele que ele deveria pegar o menino Jesus, Maria, e sair e fugir para o Egito, porque Herodes ia mandar matar ele, ia mandar acabar com ele. E assim foi. E ele recebe aquela palavra e começa então uma luta muito grande no cumprimento da promessa. Ele não ia voltar mais para a sua terra, aonde ele tinha sua marcenaria, onde ele era um carpinteiro, aonde dali ele tirava todo o sustento para poder manter a sua casa. Ele ia ter que abrir mão de tudo aquilo. Ele estava preparado para uma viagem, porque ele estava indo para lá para que ele pudesse ir num censo em Belém, porque a família dele era de Belém. E agora ele não ia conseguir nem voltar mais para a casa dele. Eles teriam que fugir para uma terra, para um país que não era dele. Olha a dificuldade. Eles acabaram de viver o presente do início do cumprimento de uma promessa,
e já iam começar a enfrentar logo em seguida uma luta muito grande, tendo que fugir para uma terra que não era a terra deles. Como é que ele ia conseguir manter? Daí Deus falou muito ao meu coração, sabe por quê? Que Deus é tão maravilhoso, que apesar das dificuldades que a gente tem no cumprimento da promessa, por isso a gente tem que trazer a promessa com responsabilidade, Ele sustenta, Ele mantém, Ele cuida de todas as nossas necessidades no cumprimento da sua promessa. Amém? Glória a Deus, sabe por quê? Quem que ganhou o ouro? Jesus. Beleza, mas o ouro foi para Jesus? Foi Jesus, usou aquilo lá como um brinquedinho? Não, aquele ouro foi o que sustentou Maria e José numa terra estranha, onde eles não tinham mais nada, porque todas as coisas dele tinham ficado na sua casa. Então Deus levou esses reis magos para que pudesse levar, presentear Jesus, entregar para ele o ouro, aonde caiu na mão de José e de Maria, para que pudesse sustentar a promessa, cuidar da promessa, numa terra estranha, aonde eles não tinham um centavo para poder, de alguma forma, manter por um período tão grande, que era 2 anos. Eu fui pesquisar hoje à tarde quanto tempo eles ficaram no Egito. Alguns dizem 2 anos, outros dizem 2 anos e meio, mas tem alguns historiadores que falam que foi talvez até 7 anos. Mas pelo menos 2 anos eles permaneceram no Egito. Pensa a luta, a prova que eles passaram. Mas eles estavam agindo com responsabilidade diante da promessa que estava se cumprindo através da vida dele. E eu queria chegar aqui, para que você pudesse entender isso, irmão, em nome de Jesus. Eu sei que você está é um desejo do seu coração, ainda mais quando a gente está chegando no final do ano, o nosso coração se enche de vontade de fazer com que nesse ano se cumpra as promessas. Talvez você até aceitou que talvez algumas promessas não aconteceram nesse ano, mas a gente está há 4, 5 dias para a gente poder virar o ano. Então talvez você já está tranquilo com relação de não se cumprir nesse período. Mas a expectativa começa a renascer de novo em você, porque a gente está entrando no novo ano. E talvez a expectativa do seu coração é que nesse ano a promessa se cumpra. Aquilo que o Senhor prometeu, que a palavra que você recebeu possa começar a acontecer na sua vida. Então primeiro, você está preparado para isso? Se não, tome uma decisão hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome uma decisão hoje, para que você possa estar preparado, porque quem está tardando a promessa não é Deus, porque Deus não se atrasa. Quem que está fazendo com que a promessa demore a acontecer na sua vida? É quem? Eu e você, de verdade. E o segundo, começa a se preparar, porque você vai ter que tratar com muita responsabilidade o cumprimento dessa promessa. E as dificuldades vão vir. Apesar de você estar vivendo a promessa, vai vir. Talvez a promessa que você está esperando é que nesse ano você possa encontrar um varão, uma varoa, para que você possa se casar. Cadê os solteiros aqui? Quem está solteiro aí? Aquele que está solteiro e não levantar a mão, vai vir uma maldição sobre a sua vida, você vai ficar 50 anos sem casar. Estou brincando, mas levanta a mão, glória a Deus. Talvez o que você tenha orado é para que você possa encontrar um homem ou uma mulher de Deus, amém? Talvez é algo que você deseja e tem uma promessa. Deus não quer que você esteja só. Talvez por opção você pode decidir estar só. E glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele tomou uma decisão de estar só, porque ele sabia do tamanho da promessa que ia se realizar através da vida dele, e que no casamento ele teria dificuldade de cumprir. E ele agiu com responsabilidade diante de uma promessa. Ele abriu mão do casamento. Mas talvez não, talvez o casamento para você é o cumprimento de uma promessa. Amém, solteiros? Amém. E eu creio em nome de Jesus que vai chegar, e que a pessoa certa para Deus colocar do seu lado, o Senhor já separou. Amém? Glória a Deus, já separou. Só que é o seguinte, o cumprimento da promessa não começa somente quando você conhece essa pessoa e você diz sim com ela no altar. Na verdade, ela vai até a morte, até que a morte nos separe. E dentro do dia que você disse sim no altar, no cumprimento da promessa, até que a morte nos separa, tem um caminho longo, não tem? Vai ter dificuldade? Aqueles que já são casados, vai ter dificuldade, irmãos? Sim ou não? Sim, vai ter dificuldade. Agora pergunta, você está preparado para viver a promessa?
Então olha só, você está querendo, e talvez você está fazendo de tudo para estar preparado para receber a promessa. Agora a promessa você vai ter que agir com responsabilidade. Agora você está preparado para agir com responsabilidade, sabendo que o cumprimento da promessa vai trazer dificuldades, lutas? Vai, irmão. Mas em nome de Jesus, não é para você desistir da promessa, pelo contrário, é para você arregaçar as mangas e entender que a promessa é para você sim. E se tiver dificuldade, quem vai te sustentar na dificuldade é o Senhor. Se tiver por luta, se for passar por dificuldade, glória a Deus, fique em paz, o Senhor vai te sustentar. Se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para estar com você ao meio da dificuldade. Só que você tem que fazer a sua parte, porque aquilo que você pode fazer, Deus não faz por você. Eu tenho um sonho, uma promessa. Deus disse para mim que eu não vou ser mais funcionário, eu vou ter minha própria empresa. Amém? Quem deseja ter sua própria empresa? Glória a Deus. Em nome de Jesus, se você receber uma palavra, você sente paz nesse coração, que realiza na sua vida. Só que para você ter uma empresa, você precisa estar primeiro o quê? Preparado. Porque se você nunca geriu uma empresa, como é que você vai conseguir administrar se você não tem conhecimento nenhum? Então, para que eu possa ter a minha empresa, eu preciso me preparar para ela. Agora, quando você se prepara, beleza, eu estou pronto, vou abrir minha empresa. Durante esse tempo que se for ter a sua empresa, vai ter dificuldade, sim ou não? Para quem já tem a sua? Vai ter luta, irmão. Vai ter dias bons, vai ter dias ruins. Vai ter anos de vacas gordas, vai ter anos de vacas magras. Vai ter dificuldade, vai ter sim lutas. Vai enfrentar talvez que nós nunca pensávamos que ia viver, tempo de pandemia. Quanto foi difícil para aqueles que tinham suas empresas e passaram por esse período de pandemia, tendo a responsabilidade de poder pagar o salário daqueles que trabalham com Ele. Mas em nome de Jesus, aqueles que estavam em Deus, por mais que passaram por dificuldades, conseguiram se sustentar, porque era uma promessa e fez a sua parte, não desistiram. Assim em tudo, eu poderia pegar vários exemplos aqui. Eu tenho uma promessa de ter um filho. Quem aqui tem uma promessa e tem o desejo no coração de ter um filho? Levanta a mão. Beleza. Quando você busca ter esse filho, ter essa criança, pode ser um cumprimento de uma promessa se você estiver preparado para ela, sim ou não? Beleza, glória a Deus. Só que para aqueles que são pais agora, tem dificuldade, porque a promessa começa no nascimento do filho, na verdade quando concede o filho, e vai até os dias que você vai ter esse filho sob a sua responsabilidade. Sabe quando acaba? Não é 18 anos, não é 21 anos, é para sempre, é até onde existe vida em você. Eu tenho 48 anos, eu vejo meu irmão, minha irmã, e a gente dá trabalho para minha mãe. E é assim, é para sempre. Agora você está preparado para cuidar do seu filho, nas dificuldades, nas lutas que virão, e não desistir? Você está preparado para agir com responsabilidade, o cumprimento dessa promessa de você criar o seu filho? Aí fica a pergunta. Deu para entender? Sim ou não? Irmão, todo mundo quer a promessa, mas a gente precisa estar preparado para ela, e segundo, agir com ela com responsabilidade. O Natal, ele fala do maior de todos cumprimentos de promessa na nossa vida, na minha e na sua. O Natal, ele deveria ser para nós um momento que marcou completamente a nossa vida, maior do que a alegria de ter um filho, maior do que a alegria de casar, maior do que a alegria de ter sua própria empresa. Sabe por quê? Foi ali que você começou realmente a ter vida, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. É o cumprimento da maior promessa, e essa promessa é para todos nós. A Bíblia diz assim, que o desejo do coração do Pai é que todos se salvem. Então o desejo do Senhor, quando Ele mandou o seu Filho para que nascesse, depois morresse por mim e por você, é para que Ele ressuscitasse, é porque Ele tinha um plano de salvação, não é para um grupo de pessoas, mas é para todo mundo, é para todos, essa promessa é unânime, para todo mundo que está aqui, e tinha que ser o nosso maior presente. Você tinha, em nome do Senhor Jesus, que celebrar muito esse maior presente. Pode ser que algumas coisas não se cumpram, mas não é por conta de você, porque talvez, irmão, você não se preparou para a promessa talvez passou o tempo e você não vai realizar, mas a culpa não é de Deus, é sua. Agora essa, irmão, em nome de Jesus, ela marca a nossa vida. É a nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo.
O nascimento de Jesus marca a humanidade, marca o tempo na humanidade. Nós estamos virando agora 2022 depois de Cristo. Porque quando Jesus nasce, há um marco na humanidade. E Jesus marca a nossa vida também. Se você olhar para a tua vida, você vai ver que tem você antes de Cristo, depois de Cristo. Sabe quando reúne as famílias? Daí a gente começa a conversar e a gente começa a trazer lembrança do passado. Daí, infelizmente, a gente lembra das coisas podres. Não sei se é só na minha casa que acontece isso. Daí a gente começou a contar e os filhos querem saber das histórias também. Daí a gente começou a falar, a gente teve que mudar de assunto, porque pensa num cara pecador, vivendo na mão do diabo, antes de Cristo, está aqui na tua frente. Então a gente começou a falar disso. Então, na hora que eu estava conversando com eles, e veio isso na minha mente, a minha vida, com certeza, houve um marco. No dia do meu Natal, o antes e o depois. O antes de Cristo, depois de Cristo. Só que o dia que eu recebi isso, trouxe uma responsabilidade muito grande para mim. Porque o cumprimento da promessa começa no dia que Jesus nasce no meu coração. Só que eu preciso manter isso até quando eu tiver o sopro de vida em mim. Sabe quando que termina? Olha, eu me arrepio para dizer, o dia que você morrer, ou o dia que Jesus voltar. Agora pergunta, você recebeu uma promessa de alguém que te amou tanto, que deu seu filho na cruz para morrer no seu lugar. E agora você está vivendo essa promessa. Agora você está preparado para agir com responsabilidade? Você tem agido com responsabilidade diante dessa promessa? É triste, irmão, porque muitas vezes a gente tem visto pessoas que não têm agido com responsabilidade. E que o Natal foi só um momento feliz. O dia que o menino nasceu em você. O dia que Jesus nasceu em você. Mas no outro dia, assim como foi com Jesus, vieram as dificuldades. Mas mesmo diante das dificuldades, o Senhor Jesus estava com você. E Jesus deixou claro, bem claro na sua palavra. Ele não enganou ninguém. Alguém aqui, irmão, em nome de Jesus, se você achava que quando cumprisse a promessa, na maior promessa de Jesus em você, no outro dia, a sua vida seria totalmente resolvida em todos os assuntos, enganaram você, mas não foi Jesus. E nem foi a palavra. Porque Jesus deixou bem claro, no mundo tereis aflições. Quer dizer, no mundo você vai ter problema, no mundo você vai ter luta, no mundo você vai ter que suar, no mundo você vai ter que fazer a sua parte. Mas fique tranquilo, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, levanta a cabeça, porque eu venci o mundo por você. É Jesus falando assim, apesar da dificuldade, eu estou com você. E nessa luta que você está enfrentando, que talvez você chegou aqui com luta no seu coração, eu posso dizer com toda a propriedade, o Senhor está com você, irmão. Em nome de Jesus. Talvez você estava a ponto de desistir da responsabilidade de manter essa promessa. Você chegou talvez aqui assim. E se Deus permitiu que essa palavra fosse ministrada dessa forma aqui hoje, é porque Deus tinha algo comigo e com você. E se isso aqui falou seu coração, se está trazendo um despertar, começa a pensar nisso. Não é para você desistir. Pelo contrário, é para você ter bom ânimo, levantar sua cabeça e enfrentar esse problema, porque faz parte do cumprimento da promessa. Enquanto você respira, as lutas virão. Só que Ele vai cumprir com tudo aquilo que Ele disse. Ele estará com você, mesmo diante das dificuldades. E tudo aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer por você. Você vai começar a ver milagre. Você vai ver quantas coisas Deus vai fazer, porque Ele sustenta, Ele mantém toda a promessa. Mas depende de você, só se você agir com responsabilidade. Amém? Eu lembrei aqui de um presente que Deus nos deu. Eu sei que um dia Deus deu para a gente uma palavra, para que nós pudéssemos ter o nosso ministério, para que a gente pudesse cuidar da casa de recuperação. Foi uma palavra, foi um cumprimento do início de um cumprimento da promessa, que ainda não terminou, porque o dia que termina, na minha vida, o dia que eu deixar de respirar, na vida do anjo, no dia que ele deixar de respirar, na vida de cada um, a promessa ela continua, e assim tem sido. E eu lembro que nós tivemos uma palavra, e Deus tem mantido isso, e Ele sustenta, irmão. A gente tem visto milagres acontecendo todos os dias. Às vezes a igreja não consegue enxergar isso, mas a gente tem que falar, porque a gente tem que dar testemunho daquilo que o Senhor faz. Sim ou não? Sim. A gente tocou no nosso coração para a gente fazer o porco no tacho, para abençoar o André.
que já comprou as passagens e está indo para Guaribas, no Piauí, aonde a gente vai manter ele em oração. Ore pelo André e pela Flávia. E a gente vai sustentar eles também com a parte do ajuda em dinheiro, para que ele possa se manter lá e fazer a obra do Senhor. Amém? Eles são uma extensão nossa lá, aonde eles vão estar. Só que todo ano a gente faz o Procon no Tacho para levantar recursos para a casa de recuperação. Sim ou não, para quem está com muitos anos aqui? Sim, para quê? Para pagar férias, 13º de todo mundo que colabora, os obreiros. Só que nesse ano Deus disse assim, ó, não vou sustentar a obra. A palavra é para o missionário. E a gente fez com excelência. E nós levantamos 5 mil, que nós depositamos semana passada na conta do André, que ele já comprou as passagens para ele poder ir. Amém? Glória a Deus. Não foi para casa. Irmão, antes de ontem, nós recebemos uma oferta exatamente do mesmo valor de uma pessoa que já colabora por mês. E ele mandou para a gente um depósito de 5 mil reais. Olha só. Só que daí ficou empatado, não ficou? A gente mandou e Deus ofertou para a gente 5 mil. Só que Deus, no cumprimento da sua promessa, Ele dá muito mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. Ontem era umas 10 horas da noite, umas 9 horas da noite, no dia 24, 10, 11 horas da noite, eu recebi um comprovante de depósito de uma outra pessoa no mesmo valor. Então a gente doou 5 mil, que nós trabalhamos para poder abençoar, Deus deu para a gente 10 mil reais para cobrir todas as nossas despesas. Esse é o Deus que nos sustenta na promessa. Então quando você começar a viver isso, você vai começar a ver milagres. Talvez você tenha clamado a Deus, Deus, eu preciso ver milagre, mas você está fazendo a sua parte para você presenciar o milagre? Na minha cabeça, o milagre vai acontecer na trajetória da realização da promessa. Aonde que mais aconteceu um milagre lá no povo de Deus na época do Egito? Na caminhada. Não era? Eles queriam comer, caía o maná do céu. E caía todo dia, para Deus mostrar para eles aprenderem que eles precisavam da dependência de Deus todo momento. Todo dia caía o maná, para eles poderem comer. Eles começaram a enjoar do maná, Deus mandou codorna. Eles começaram a ter sede, minava a água da rocha. Era muito calor. À noite, tinha uma nuvem que passava por eles, que cobria eles do sol, para que eles pudessem suportar a trajetória. Olha quantos milagres que eles receberam. À noite eles eram aquecidos, porque no deserto é muito frio à noite. Eles eram aquecidos com algo que queimava, que era um fogo, que podia aquecer eles durante essa trajetória. Olha quanta coisa, milagre, 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 milagre. Mas aonde aconteceu o milagre? No cumprimento da promessa. O que falta para mim e para você, talvez, irmão? E Deus te trouxe aqui, de você começar a agir estar se preparando para o cumprimento da promessa, e entender que quando a promessa começar a ser cumprida, você vai ter que agir com responsabilidade. Quando você fizer isso, você vai presenciar milagres. Eu creio em nome de Jesus. Você vai começar a ver coisas que você nunca presenciou. Aquilo que você esperava que acontecesse no seu coração, onde os seus olhos talvez nunca viu, você vai começar a ver. Você vai ter testemunho para contar de quanto Deus tem feito na sua vida, quanto Deus vai fazer ainda na tua vida. Você não vai poder precisar mais pregar a palavra. A palavra, ela com certeza, ela transforma a nossa vida. Mas quando a gente fala da palavra para alguém, o nosso testemunho fala muito mais alto. A nossa vida está pautada na palavra, mas quando a gente vive a promessa, aquilo que acontece ao longo desse tempo é o que serve de testemunho para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Você vai ter testemunho para contar de coisas grandiosas que Deus vai fazer na sua vida, eu creio, em nome de Jesus. Se você, em nome de Jesus, essa palavra tocou no seu coração nessa noite, e você entendeu, de alguma forma, você precisa tomar uma decisão de talvez se preparar para a promessa, ou talvez de começar a agir com responsabilidade diante da promessa que talvez você já viveu, independente de qual seja, que em nome de Jesus você possa ficar de pé para a gente orar. Amém? Glória a Deus, 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 glória a Deus. Tem um texto que, irmãos, em nome de Jesus, até eu chegar eu não sabia que eu ia pregar. Quando a gente estava aqui, eu estava aqui louvando, eu comecei a pedir para o Senhor, Senhor,
não sei se os irmãos percebem, mas sempre eu tenho escrito assim a mensagem, porque Deus me fala, eu escrevo. Mas eu não olho para ela, é só para mim lembrar, para mim não fugir daquilo que o Senhor falou no meu coração. Eu tentei rascunhar, ó, na hora que eu cheguei, não consegui. A folha tem nada aqui. Tem uma frase que eu escrevi, mas nada. E eu sentado ali, eu comecei a pedir, Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu sei que era mais ou menos isso, mas como é que eu vou começar? Como é que eu vou falar? Então essa palavra, irmão, em nome de Jesus, foi direto do trono do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Em nome de Jesus. E na hora que eu estava ali, o Senhor me fez lembrar de um texto, que é lema da nossa casa de recuperação. Que não tem jeito da gente falar de promessa e não falar desse texto. Que para a gente é um lema. A obediência traz a bênção. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Primeira decisão é você querer. Você quer a responsabilidade, assume a responsabilidade de receber a promessa? Eu vou orar por você, em nome de Jesus, mas você precisa querer. Só que na trajetória do cumprimento da promessa, você vai ter que ter sensibilidade e comunhão com Deus para poder ouvir a voz dEle. Em nome de Jesus. Você vai ter que estar com seus ouvidos espirituais muito abertos. Porque o diabo ele vai tentar de todas as formas tirar você do propósito, do cumprimento da promessa. Se ele se levantou contra Jesus, imagine contra mim e contra você. Ele se levantou com Jesus quando ele era nenenzinho, tentando matar ele, quando ele não tinha ainda 2 anos de idade. Depois ele tentou, de alguma forma, enganar Jesus, tirando ele do propósito, quando ele deu início no seu ministério, quando ele foi levado ao deserto. Ele não desiste, e não vai desistir de mim e de você. Mas em nome de Jesus, que você possa aqui ter sensibilidade para ouvir a voz dEle. Porque todo o tempo Deus está falando. E nessa noite Ele está falando com você e está falando comigo. Ele está falando todo o tempo, todo instante. E Ele te trouxe mais uma vez nessa noite para falar com você. Mais uma vez, eu tenho vontade de chorar. Porque eu sei quanto eu estou falando é verdade. Em nome de Jesus. Então que você possa ter sensibilidade para ouvir a voz dEle. E quando você ouvir, que você possa dizer sim para aquilo que Ele vai falar. Que você possa obedecer aquilo que Ele vai estar te dizendo. E obediência não é fazer aquilo que você quer, ou aquilo que você deseja. É fazer aquilo que alguém está falando para você fazer, mesmo talvez você não concordando. Mas lembra que aquilo que o Senhor tem para a minha vida e tem para a tua vida é boa, perfeita e agradável. Os seus olhos podem ver só até onde você consegue contemplar. Os olhos do Senhor, Ele vê todas as coisas, Ele sabe de tudo. Talvez, irmão, aquilo não está se cumprindo na sua vida, algo não está acontecendo, mas é porque Deus está no controle. Porque se acontecesse, talvez aquilo ia tirar você da promessa, talvez ia desviar você da promessa. Eu lembro quando minha mãe orou, começou a orar pela conversão do meu pai. E meu pai dizia-se que era católico, mas nunca ia na igreja. E meu pai tinha uma dificuldade enorme de frequentar a igreja cristã evangélica, mas nem na católica ele falava que ele ia. E minha mãe começou a orar pela vida dele. E ele era um homem muito rico. E quando minha mãe começou a orar, na mesma proporção que a minha mãe orava, jejuava, intercedia pela vida dele, ele começou a perder todas as coisas, tudo. Ele era um homem riquíssimo, e chegou uma hora que a gente não tinha dinheiro para colocar mistura dentro da nossa casa. E minha mãe perseverando em oração. E meu pai, eu tenho certeza no coração dele, ele orava para que ele pudesse reverter tudo isso, que ele pudesse ter tudo de volta. Mas ele não estava preparado para receber essa promessa. Porque essa promessa de ter, talvez, Deus olhando lá na frente, eu sabia que se desse, ia perder ele novamente. E assim ele morreu, tendo o básico que o Senhor promete, mas não um homem rico. Mas ele, em nome de Jesus, a maior riqueza que um homem pode ter, ele recebeu, que é a salvação em Cristo Jesus. Então eu queria que você pensasse nisso, em nome de Jesus. Se você quiser, é o primeiro passo. Se você ouvir, para ouvir, tem que ter comunhão com Deus. Não tem, você tem que ter comunhão com Ele. Entregar a tua vida nas mãos dEle. Você tem que buscar Ele em oração, leitura da palavra. É assim que você vai ouvir a voz dEle.
E aquilo que Deus falar, obedeça, mesmo que seja contra a tua vontade, obedeça. Porque se assim você fizer, o final do versículo é: comereis o bem dessa terra. Todo mundo quer comer o bem da terra, mas ninguém quer pagar o preço de ouvir e obedecer. Mas eu tenho certeza que você entendeu essa palavra nessa noite. E eu quero orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche seus olhos. A oração que Deus quer ouvir hoje, como a gente sempre tem ensinado a igreja, é a sua. Começa a falar com Ele. Se você quiser falar em voz audível, se você está na liberdade do Espírito Santo para isso. Se você quiser falar no seu íntimo, o nosso Deus, Ele é um Deus onisciente, Ele sabe o que está passando na tua mente. Começa a orar, fala com Ele. Talvez você tenha que ter uma oração de reconhecer os seus erros. Talvez é uma oração de arrependimento, dizendo: Senhor, ó, eu tratei, eu recebi uma promessa enorme. Eu tive uma experiência grandiosa com o Senhor, mas eu não agi com responsabilidade, eu errei, eu fracassei. Mas agora eu entendo, me dá uma chance para me poder fazer de novo. E esse Deus com quem você está orando, você está falando com Ele, é um Deus de misericórdia. E a misericórdia é dar condição para que a gente possa refazer de novo, a gente agir de forma diferente, da gente consertar aquilo que está errado. É a possibilidade que Deus dá enquanto há um sopro de vida em nós, da gente poder viver o diferente, voltar de novo para o cumprimento da promessa. Deixa Deus falar seu coração. Eu não sei qual área, em que nível você se encontra com relação às promessas. Talvez você precise aqui simplesmente dizer: Senhor, hoje eu entendi, agora eu estou preparado para ela. Talvez é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e viver hoje a experiência do primeiro Natal na sua vida. Eu não sei como é que você está, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui e Ele está tocando no seu coração. Em nome de Jesus, deixa Deus agir no seu coração. Se é isso hoje, é esse cumprimento desse início dessa promessa, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, em nome de Jesus, fala com Ele. Deixa Deus falar com você. Ele te trouxe para esse lugar. Talvez você veio com uma desculpa para estar aqui. Talvez porque você está na casa de recuperação. Talvez porque você é um familiar de alguém da casa. Eu não sei. Mas eu posso dizer que tem um propósito de Deus a sua estada aqui, de você poder ter passado por aquela porta. E Ele quer tocar em você nessa noite. E o Deus que pode, o Deus que faz, o Deus que realiza, o Deus que pode todas as coisas, Ele está presente neste lugar. E Ele está aqui falando no seu coração. Em nome de Jesus, se quiser, abre seu coração, permita. Ouve a voz dEle agora. Obedeça aquilo que Ele está falando no seu coração, aquilo que você está sentindo no seu coração. Porque a promessa de dias melhores, na presença do Senhor, vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Não significa que as dificuldades não virão, mas mesmo diante da dificuldade, você vai ver a presença do Senhor te sustentando, concedendo para você a vitória em meio às dificuldades. Em nome de Jesus, fala com Ele enquanto você ouve essa canção. Tenha seu tempo de comunhão com o Senhor. Deixa Deus falar seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até
Glória a de Deus. promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos tudo aquilo que nós vivenciamos aqui nessa hora, ó Pai, nesse culto, do qual, ó Pai, o Senhor separou para que nós pudéssemos estar aqui, para que decisões pudessem ser tomadas, para que nós possamos agir, Senhor, como foi pregado, com responsabilidade e preparados, ó Deus, para o cumprimento da promessa. Eu sei que tem grandes coisas que o Senhor quer realizar nas nossas vidas, mas para isso a gente precisa estar preparadas para ela. E nós tomamos decisões, eu creio, Senhor, pela fé. Espírito Santo de Deus, toca no coração de cada vida aqui, para que mudanças possam acontecer, ó Pai, em nome de Jesus, para que a gente possa resolver o nosso passado através do arrependimento e começar a partir de hoje a agir com responsabilidade diante da maior promessa que o Senhor nos deu, que foi viver o cumprimento, ó Pai, da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor fez. Continua a ministrar o nosso coração, ó Pai. Não permita, Senhor, que o diabo possa tirar essa palavra do nosso coração, mas pelo contrário, que nós possamos vivenciá-la, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada vida que está aqui, as pessoas que estão assistindo agora, Senhor, pelas redes sociais, aqueles que talvez vão assistir em outro momento essa palavra é para você também, em nome de Jesus. Pai, fala aos nossos corações, dá um tempo novo, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, viver, Senhor, com responsabilidade as promessas do Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai, pela presença do Senhor, que eu sei que esse culto acaba aqui agora sobre as quatro paredes, mas que possa continuar na nossa vida até o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Coloque sua mão no ato de receber, que está abençoar você. Lembra que quero te ver aqui no dia 31, no dia 1º. Tem grandes coisas que o Senhor fazer na minha vida, na sua vida, nessa virada do ano. Que você possa confirmar sua presença para estar com a gente. Pai, em nome de Jesus, conceda uma semana de paz, de vitória, de decisões. E que o cumprimento das promessas que o Senhor tem para nós possa acontecer. Aquilo que cabe a nós, que nós possamos fazer. E nós contamos, ó Pai, com a sua fidelidade. Nos abençoe sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cumprimenta essa pessoa que está do seu lado, dá um toquinho nela, abençoa ela. Boa semana, em nome do Senhor Jesus.